Ok, jovens do meu Brasil varonil, aqui novamente para fazermos mais um vídeo sobre máximos e mínimos usando a derivada. E, bom, eu gostaria, está aqui o enunciado da questão, tá? Eu gostaria que nós fizéssemos assim, vamos fazer sempre assim, eu vou dar o enunciado, vocês pausam o vídeo e tentam resolver. Por que isso? Que aí você vai ver a dificuldade do problema e também porque muitas vezes os alunos têm soluções muito melhores que as minhas soluções, né? Eu quero aprender também, tá certo? Então, normalmente o aluno tem umas ideias melhores, né? Então, vamos ler o enunciado, você pausa e depois eu venho com a minha sugestão de solução. Vamos lá. Uma prancha é usada para escorar um muro e deve passar por cima de uma cerca de 8 metros. Aqui você tem uma prancha inclinada, ela está escorando esse muro aqui. Eu acho que está querendo cair o muro, né? E você tem que passar a prancha por cima de uma cerca. Ela vai ficar apoiada nessa cerca que tem 8 metros, tá certo? E a cerca está a 1 metro do muro. Aqui entre a cerca e o muro tem 1 metro de distância. Qual o comprimento da menor escora que pode ser usada? Muito interessante esse problema. Bom, então pausa, tenta resolver e eu volto com a resposta depois, com a minha sugestão depois, né? Tem muita maneira de fazer. Muito bem, aqui de novo com o nosso problema. Você tem aqui o nosso muro, a nossa cerca, como já foi dito, tem 8 metros. Né? Eu vou colocar só 8. 8 metros. A distância da cerca ao muro é 1 metro. E esses são os dados do problema, né? O que mais que nós temos? Só isso, né? Então aí você tem um ângulo aqui. Eu vou chamar de θ, tá bom? Esse ângulo θ. Você tem a distância que você quer, o que você quer minimizar é o comprimento dessa prancha, né? O comprimento vai daqui até aqui. Vou chamar de L. Tá bom? Bom, eu vejo 2 triângulos aqui. Esse triângulo que faz prancha, muro e chão, né? Ou prancha, cerca e chão, e o triângulo prancha, muro e chão, que ambos são triângulos retângulos. Nem vou explicitar aqui. Se é um triângulo, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, tá bom? Muito bem. Eu vou usar esses 2 triângulos. Portanto, eu vou fazer também, vou dar nomes a essas medidas, né? Essa medida aqui eu vou chamar de X. E a hipotenusa do triângulo menor eu vou chamar de Y. Tá bom? Isso aqui é Y. Muito bem. No triângulo menor, você tem que o cosseno, escrever assim, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é Y. Mas olhando para o triângulo maior, você tem o cosseno de θ também olhando para o outro triângulo, né? Onde o cateto adjacente é X mais 1, e a hipotenusa agora é L. Então aqui você pode tirar o L em função de X e Y, não é? Portanto, L é igual a... Aqui você vai ter Y multiplicando X mais 1 sobre X, né? Y multiplicando. Aí X mais 1 dividido por X vai dar X por X dá 1, mais 1 dividido por X, 1 sobre X. É claro que eu estou fazendo assim por causa do espaço e por causa do tempo, para não escrever muito. Mas você pode fazer as contas com calma, vai chegar nessa função aqui. Só que aqui a função L, que é a função que nós queremos minimizar, né? Você está entendendo o problema, né? Você tem uma prancha, você pode inclinar essa prancha para cá, pode inclinar para lá. Você quer saber qual é o menor tamanho qual é a menor prancha que você precisa para fazer esse trabalho aqui de escorar o muro, tá bom? É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas a nossa função comprimento da prancha está dada em 2 variáveis. Como vocês sabem, o nosso cálculo aqui é limitado. Precisamos, então, encontrar uma relação entre as 2 variáveis, não é? Agora, você olha para o outro triângulo, o triângulo menor, o triângulo prancha, cerca, chão, e você vê uma relação entre X
y e 8, que são as medidas desse triângulo, né? Você usa aqui o teorema de Pitágoras, não é isso? Y ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá certo? Então, no triângulo menor, você tem que y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, que é 64, não é? Então, portanto, y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 64. Aqui nós não temos preocupação com o sinal, porque medidas todas são positivas, não vai ter medida negativa aí, tá certo? Comprimento de prancha, de muro, de cerca, comprimento do chão aqui, tudo é positivo. Muito bem. Agora, com a relação entre y e x, eu venho e expresso a função comprimento da prancha em função de uma só variável, que é a variável x, né? Então, vou escrever assim. Portanto, o nosso comprimento dado em função de x é igual ao y, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 64, multiplicando 1 mais 1 sobre x, tá bom? Aqui temos a nossa função a ser otimizada, né? Quando a gente fala problemas de máximos e mínimos, é mesmo que falar problema de otimização, né? Você vai otimizar para mais ou otimizar para menos, tá bom? Mas para você encontrar o ponto de mínimo aqui no caso, o que você tem que fazer? Aí é que entra a nossa ferramenta poderosa, a derivada, né? Você vai derivar e igualar a zero. Nós já vimos nos outros vídeos que quando você iguala a derivada a zero, você obtém os pontos críticos. E os pontos críticos são candidatos a máximos, pontos de máximo e pontos de mínimo. Tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Primeiramente, vamos derivar essa função. Então vamos lá. Derivando a função L, você vê que eu tenho um produto de funções aqui. Eu vou fazer a derivada do produto. Produto do primeiro vezes derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Eu vou escrever a função aqui novamente, para a gente não ficar movimentando o tempo todo o papel aqui. Você tem que, nós encontramos na primeira parte que a função a ser otimizada, a função comprimento da prancha, dada em função do x, né, que é aquela distânciazinha ali, de onde você vai apoiar a prancha, aqui, onde você vai apoiar a prancha até a cerca, né? Poderia ser outra coisa também, tá? E por isso que eu digo que tem muitas maneiras de você fazer, mas isso certamente vai nos levar a alguma resposta. Vamos lá. Então você tem a função que é dada por x quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 64, tá certo? Multiplicada pela outra função que é 1 mais 1 sobre x. Aí vamos derivar, hein? Derivando, vai ser assim, derivada da primeira, que é a derivada da raiz quadrada, você faz com todos os detalhes. Eu vou fazer aqui para ser breve, para não demorar muito o vídeo. Derivada da raiz nós vimos já em sala de aula, que é 1 sobre 2 vezes a raiz, né, da função que está ali. Mas pela regra da cadeia, se fosse só o x aqui, acabava, né? Mas pela regra da cadeia, eu tenho que derivar essa função aqui de dentro da raiz também, que é igual a 2x, tá certo? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, daqui para baixo, né? Mais a primeira, que é a raiz de x ao quadrado, mais 64, vezes a derivada da segunda. Derivada da constante é zero, vai derivar 1 sobre x, que você já sabe que é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Também já foi mostrado em sala de aula, é usar a regra do tombo, né? Fazendo x igual a menos 1, vai ficar menos 1, x elevado a menos 2, vem para baixo, fica x ao quadrado. Bom, isso aí nós já fizemos com todos os detalhes. Agora Bom, eu posso cancelar esse 2 aqui, né? 2 dividido por 2. E fazer essa soma aqui. Eu tenho duas frações. Aqui o denominador é essa raiz, e aqui o denominador x quadrado. Aí o mínimo vai ser o produto delas, né? Então vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu faço isso, meu Deus. O mínimo vai ser o produto delas. Aqui igual
mínimo é raiz quadrada de x quadrado mais 64 vezes x ao quadrado. Eu deveria colocar na frente, ficaria melhor. Quando eu dividir aqui, vai dar x ao quadrado lá em cima, né? Ao multiplicar, fica x ao quadrado vezes x ao cubo, multiplicado por 1, x ao cubo. Não é? Aí, x ao cubo multiplicado por 1 sobre x, vai dar x ao quadrado. Ok. Quando eu dividir aqui no outro, vai cancelar o x ao quadrado, e você vai multiplicar aqui por raiz quadrada de x ao quadrado mais 64. Tá bom? Quando eu multiplicar, vai ficar... menos por mais dá menos, né? Menos, e aqui fica só 1. Então, x ao quadrado mais 64. Multiplicado por menos, fica menos x ao quadrado menos 64. E já falei, você faz aí com todos os detalhes. Mas aqui já está dando para fazer legal. E olha o que ficou. X quadrado menos x quadrado vai embora. Quando eu for achar os pontos críticos, como é que eu acho? Derivada igual a zero, né? Veja onde a derivada se anula. Onde é que a derivada se anula? A derivada se anula onde esse numerador se anular. Tá certo? Então, isso aqui, basta que o numerador da derivada se anule. X cubo menos 64. Então, x ao cubo menos 64 igual a zero. Isso implica que x é raiz cúbica de 64, que é igual a 4. Portanto, esse é o nosso único ponto crítico. Se ele é o único ponto crítico, provavelmente ele é o ponto de mínimo, né? Mas você pode estudar melhor isso aqui, né? Você pode ver como é a derivada à esquerda e a derivada à direita. Vamos fazer isso de uma vez por todas? Daqui a derivada, né? A derivada é x ao cubo menos 64, e aqui você tem x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 64. Bom, no final das contas, quem dá as ordens é o numerador, porque o denominador é sempre positivo, né? Quadrado positivo, raiz quadrada é positiva, então quem vai mandar no sinal é o numerador. Então você só precisa olhar para o numerador para saber o sinal da derivada. Então se você olhar pela esquerda, vou escrever aqui, derivada à esquerda. Derivada à esquerda você escreve, tá? Eu só vou colocar simbolicamente. Derivada à esquerda do 4, que é o nosso ponto crítico. Só para decidir se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo, tá bom? Então, derivada à esquerda, você pega um número menor que 4. Pega 0, por exemplo. Quando você colocar 0 aqui, vai ficar menos 64. 0 menos 64 negativo, então você sabe que pela esquerda vai dar negativo. E pela direita, quando você pegar um número maior que 4, número pela direita do 4, por exemplo, 10. 10 ao cubo dá 1000, 1000 menos 64 vai dar positivo, né? Então dá positivo, só interessa o sinal aqui. Por quê? Aí você sabe que pela esquerda do 4, no 4 a coisa se anula. À esquerda do 4 a derivada é negativa, ou seja, a derivada vem assim, né? A função vem decrescendo, derivada negativa. Aí no 4 ela se anula. Aí depois do 4 ela vai positiva, a função vai crescer. Então ela decresce, se anula no 4, depois passa a crescer. O que significa? Esse ponto aqui é um ponto de, onde a derivada se anula, é um ponto de mínimo. Tá? Então assim você decide que realmente, ou você confirma que esse ponto x igual a 4 é de fato um ponto de mínimo. Então, conclusão, x igual a 4 é ponto de mínimo da função. Tá bom? É um ponto de mínimo. Então, se ele é um ponto de mínimo, quando eu aplicar a função a ele, eu vou encontrar o comprimento mínimo da prancha. Vamos lá. Um comprimento mínimo. Resposta, né? L aplicada a 4 é igual. Cadê a função L? Está aqui. Então vai dar raiz quadrada de 4 ao quadrado 16 mais 64, 80, que multiplica 1 mais 1/4. Aqui você tem 5 vezes 16, vai dar 4 raiz de 5.
4 raiz de 5, né? Aqui você tem 4 mais 1, 5 quartos. Olha que maravilha. Cancela 4 por 4, e aí você tem que, a resposta é, 5, o comprimento, aí você faz aquela redação bem legal, né? Comprimento mínimo da prancha para escorar um muro, é 5 raiz de 5 metros, tá? Essa é a resposta, 5 raiz de 5, tá bom? Que é você aplicar a função ao ponto de mínimo. Agora, como eu estou curioso, aqui vai dar mais ou menos 11, né? Em torno de 11. Mas eu vou fazer a conta rapidão, pegar um rascunho, fazer essa conta, só para saber, de fato, ver se está coerente. Vamos pegar aqui, 5 raiz de 5, né? Raiz de 5 quanto é que dá a raiz de 5? 2,236 mais ou menos, e vai embora, né? Multiplicado por 5. 5 vezes 6, 30. 15 mais 3, 18. Vai 1, 10, 1. Vai 1, 10, 1. É isso mesmo. Aproximadamente 11,18 metros. Vamos colocar assim lá, né? Só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é aproximadamente 11,18 metros. Vamos ver se é coerente isso. Quando você vai lá na figura, ó, você vê o seguinte, aqui tinha 8 metros. Se eu colocar uma prancha um pouquinho maior que 8, 11, ela vai estar inclinada assim. Se eu inclinar mais, ó, veja que a prancha vai ficando cada vez mais comprida. E aí, quando você aproxima de novo, ela fica mais curta. Mas se você passar desse ponto, ela vai ficar muito comprida também, ó, muito compridona. Então, de fato, está coerente a resposta, né? Um pouquinho maior que 8, que é o 11, como nós determinamos aqui, aproximadamente 11,18 metros. Ok, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, falem nos comentários, mas vejam que eu faço as contas resumidamente por causa do tempo, né? E do espaço também. Grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.